Saúde, hein? Que Saúde. isso? Começou? Que isso? Saúde, meu amigo. Deixa eu ver se tá dando pra ver aqui o... Gravando, já tá ao vivaço. Vamos lá, hein? Ao vivaço. O que tu vai fazer aí, Maurão? Vou fazer Fala a tua receita chique aí. receita tradicional, a receita mais simples italiana, que é a massa cacio e pepe. Cacio e pepe. Mas primeiro, se apresenta. Estamos aqui inaugurando o nosso Pelo amor de podcast. Deus. Que isso, hein? Vou tirar os Tirou até óculos teu aqui. óculos, hein? Não enxerga nada agora. Meu Deus do céu. Meu nome é Mauro Lefrançois, sou dentista, claro, como todos nós aqui. Moro em Niterói. E é isso, gosto de odontologia, beber vinho, comer bem. Eu sou o Thiago Prado, dentista também. Tenho 18 anos de formado, sócio desse cara aqui. Hoje a gente tem um projeto chamado Geoff, para quem não conhece. Estamos inaugurando nosso podcast, Contato Proximal, com um grande amigo, parceirão da Odonto também, Dr. Bernardo Campos, sabe muito, periodontista de mão cheia. Mas até Irmão, a gengiva crescer. Seja bem-vindo. Valeu, irmão. É um prazer estar aqui, cara. Conheço esses caras desde o projeto inicial do Geoff. Cheguei a fazer parte no iniciozinho, mas infelizmente por motivo de trabalho não pude dar continuidade na parceria. Correu. Arregou. Intrigas da oposição, mas os caras sabem que eu torço pra eles pra caceta, porque é um projeto diferente, inovador e literalmente para trazer uma odontologia, se não para perfeição, mas para trabalhos longevos com maior qualidade e troca de informação. Então, obrigado pelo convite. Saúde de novo. Não. Ficou lindo, agora vamos falar de verdade, né, Beto? Isso aí. Pega esse sentimento, porra. Nosso podcast não tem pauta, não tem roteiro, não tem nada combinado. Só tem a receita. Tem papo de odontologia, receita e vinho. Então, receita tá valendo. Maurão trouxe a receita chique Trouxe lá da Itália, meu irmão. da Falou Itália. com o criador. Cacio e pepe? Cacio e pepe. Cacio e pepe. Vou falar um pouco então sobre a receita rápida. Vai, tá? fica à vontade. Quando eu só fui uma vez na Itália, foi na minha lua de mel, e aí, pô, você chega deslumbrante, né? Todas aquelas paisagens, parece que você tá num cenário de filme. E eu sempre gostei muito de culinária e tal. E aí todo restaurante que eu ia, na verdade a gente queria escolher sempre os restaurantes locais, aqueles que não eram muito conhecidos, porque queria vivenciar o que os italianos vivenciam no dia a dia. Fora daquele negócio de turismo. Né? Isso, exatamente. Aí a gente entrou numa cantina pequenininha, a gente estava em Roma, e uma cantina tipo assim, simples, com pratos rápidos, né? E você vê que o dono que estava na cozinha ali. Aí veio o garçom e eu falei assim, eu queria a sugestão do chefe ali. Aí o cara falou, cacio e pepe. Aí veio o cacio e pepe, cara, eu adorei. Quando eu voltei pro Brasil, eu já fui a alguns restaurantes italianos e nenhum deles tem. Inclusive lá no Ciosp, lembra que eu perguntei lá na família Mancini? Eu falei, queria um cacio e pepe. O cara, a gente não tem. Eu falei, porra. E aí quando a gente finalmente tirou aqui do papel o podcast, né? Não é podcast, como é que é o nome? Podcast. Eu falei, cara, a primeira receita tem que ser essa, porque... Então, pelo menos estamos tentando fazer um podcast. Se vai dar certo ou não, são os que Pelo menos estamos tentando. É o piloto, né? Vamos ver como é que vai ficar. E aí foi isso. Então, mas a história da receita é a seguinte. Os italianos, os pastores de ovelha, né? Quando eles estavam no campo, eles, enfim, passavam muitos dias no campo, pastoreando, e aí eles não tinham como acondicionar, né, os alimentos. Então, o que eles tinham ali à mão? Era o queijo pecorino, que é o queijo de ovelha, e uma especiaria que era a pimenta do reino. E aí a massa. Então, a massa é basicamente isso. Você pode usar qualquer massa longa, né? Geralmente espaguete ou linguine. E aí você usa a pimenta do reino, macerada, e o queijo. Faz uma emulsão ali e o prato é esse. Rapaz, vou te falar. Aí, aqui tá brabo, hein? Porque Maurão, chefe de cozinha. Aqui, doc na cozinha. Todo domingo tem doc na cozinha e vinho. Uma pastinha e ou então um risotinho. Risotinho é master. Pra quem quiser ver, acompanha lá no Instagram dele. Bernardão, me diz aí. Como que você entrou na Odonto? Qual é a tua área? Qual é a tua especialidade? O que você faz? Fala um pouquinho pra galera aí. Cara, eu entrei, fiz faculdade em Friburgo, né? Fiz a minha graduação lá. Meu pai é dentista, hoje está aposentado, mas tinha consultório, era professor da UERJ. E ele nunca me incentivou a fazer, assim, nunca foi contra, mas também nunca foi muito a favor, assim, de faz o que você acha melhor. E eu, na época, estava em dúvida entre fazer direito, jornalismo e odontologia. Porra. Exatamente, irmão. Extremos opostos, né? Cara. Assim, nada com nada. Nada a ver com nada com nada, né? E aí, por incrível que pareça, eu queria passar na época para Gama Filho,
Meu pai, não vai não, cara, vai pra Friburgo, porque Friburgo é mais legal, tudo. Acabei passando, mas fui pra Friburgo. Me graduei lá. E aí quando eu voltei, eu queria fazer dentística. Meu pai, assim, faz pério. Aí eu falei, pô, pério, sério? Teu pai Fazer pério? dentística não? Não. Meu pai é endo e prótese, faz prótese. Fazia, né? Tá vivo, mas fazia. E aí ele falou, faz pério. Eu falei, porra, mas se eu fizer pério, eu vou fazer implante. Ele falou, bom, faz pério primeiro, que é base, depois faz implante. E aí eu fiz especialização de pério, fiz depois implante, aí fiz mestrado, doutorado lá na UERJ. E depois eu consegui passar no concurso da UERJ também. Não, eu trabalhei com meu pai há muito tempo como substituto. Então eu tive o prazer de trabalhar tanto no consultório como na faculdade com ele. E aí quando eu fui chamado, ele já tinha se aposentado, mas hoje eu também me tornei professor da UERJ e eu acho que eu deixei um orgulhozinho lá na... Tinha um no papai velho lá, lá. né? Acho que sim. Meu pai também é dentista também. Eu acho que já conseguia, pelo menos, dar algumas alegrias pra ele na odontologia. Ainda mais hoje em dia, né, cara? Que engraçado, né? Porque meu pai se formou em 70... Meu pai é da primeira turma de Friburgo. É Tu lembra mesmo? disso? Primeira turma. Meu pai deve ter foto lá, porque as primeiras Tem no turmas quadro, tinham, lá, tinha os quadros, lá na recepção lá. tem um quadro lá da primeira turma. Maneiro. Aí, até na minha formatura que eu fiz, que eu me formei em Friburgo também, né? Ele foi no palco lá pra me entregar Porra, que legal você saber a disso. carteirinha do CRO. Foi legal pra caramba. Quem era dentista podia ir entregar a legal. carteirinha do CRO pro Achei que fosse mais estar na faculdade. Não, tal, não. E aí, hoje, quando ele vai lá no consultório, ainda atende, né? Tipo, de 15 em 15 dias ele vai lá, atende 2 pacientes ali e tal. Eu falo pra ele, pô, vai lá no consultório pra dar uma estressada, né? Não é desestressar, pra dar uma estressada. Tá muito calmo sua vida, né? Brigar com a secretária. Aí ele fica assim, Thiago, e agora? O que você acha que eu faço aqui? Porque mudou demais, né, cara? Mudou, cara, mudou. Diferente, cara. Mudou. Você pegou também uma odontologia aí mesmo, raiz, né? A gente pegou desde lá Eu de trás, né, peguei cara? a minha clínica de dentística. Na faculdade a gente fazia amálgama no grau epistilo ainda, né? Tinha treinamento, laboratório, grau epistilo. E na clínica era amalgamador, aquele bem fuleiro, né? Volumétrico. Que você Balança, tinha... né? Balancinha. Não, era a máquina, o amalgamador. Aí dentro do amalgamador você tinha um recipiente, você desenroscava. De um lado era a liga metálica e do outro o mercúrio. Aí você fechava. Aí você fazia uma volta no sentido horário, ele liberava a liga metálica. Uma volta no sentido anti-horário, liberava Mas velho sumiu. o mercúrio. E aí ele fazia ali a mistura. Você tirava ali, era um recipientezinho, colocava no pote DAP, colocava naquele instrumento que era um coletor de amálgama, né? Você ficava apertando. E pra aí depois- você injetava na cavidade e tinha de 3 a 5 minutos para você esculpir, condensar, esculpir, Brunir. antes daquela merda cristalizar. Era foda. E depois eu tenho um kitzinho. nada para você dar acabamento ali e tal. Era Eu tenho foda. um kitzinho lá no consultório do meu pai. Eu acho que eu vou doar pro museu do CRO. Não, e outra coisa também que era uma coisa interessante, que, porra, classe proximal, né? Boa parte dos dentistas que fazem clínica, fazem dentística, é um baita de um calcanhar de Aquiles, você fazer o contato proximal correto, né? E eu, assim, na faculdade, cara, pô, é claro, a gente estudando, né? Tipo, você metia o Tofflemeyer ali, porta-matriz, e, cara, a última coisa que você pensava era se o contato proximal estava adequado. Você queria era colocar o amálgama antes que aquela porra endurecesse. Exatamente. E esculpir, que era uma loucura esculpir ele com cleoide discoide. Lembra desse instrumento? Lembro não? Cleoide discoide, Não é da minha. A minha também não. brunidor Brunidor eu lembro. e Hollenbeck, Hollenbeck. 3S, 3SS e tal. Cara, é uma loucura. Hoje em dia meu Hollenbeck eu uso para fazer meus enceramentos, mas na amálgama, graças a Deus. Você insere seus casos, né, Mauro? Sempre que dá O tempo. que você acha? O que você acha que isso aí soma pro pessoal que não faz encerramento ou que não domina, pelo menos, anatomia e essas coisas? Cara, eu acho o seguinte, se você é dentista, você faz dentística e você tem dificuldade de anatomia, cara, você tem um sério problema nas mãos, né? Porque como é que você vai restaurar um dente se você não conhece de uma forma assim, mais aprofundada aquilo que você está pretendendo a restaurar, né? Devolver forma, cor, função, tá? É complicado. E não tem jeito, né, cara? Odontologia é prático, né? Quanto mais a gente faz, mais fica melhor. Só que você tem que fazer orientado, né? Se você fizer, mas sem orientação, sem saber se aquilo que você está colocando em prática é a técnica correta, também não adianta nada. Esse é um problema que a odontologia tem, né? Porque assim, você atende um médico, por exemplo, o médico ele faz 20, 30, 40 atendimentos num dia, consulta. Ele não tem procedimento, quer dizer, claro que alguns médicos têm, mas outros é só consulta. Conhecimento, né?
muito conhecimento, mas pouca técnica, né? A não ser o cara que mete a mão na massa, o cirurgião. O problema é que a gente precisa ter tanto conhecimento teórico quanto a técnica. Então, eu sou muito bom na técnica, mas eu não conheço a teoria. Eu estou defasado pela teoria. Então, quer dizer, você vai fazer ainda preparo em black, né? Você vai fazer remoção de bolsa periodontal. Né? Na horta eu não posso entrar muito. Eliminação de bolsa periodontal, né? Fazer cirúrgico. Você pegava... cara com uma bolsa de 10, corta a gengiva lá em 9,5. Você criava uma baita de uma retração. Mas o cara não tem mais bolsa. Lindo. Né? Quanto tem de bolsa zero, mas o tamanho do dente do cara tá... Pode extrair o dente também. Se extrair o dente, não vai ter bolsa. Acaba a bolsa total. Zerou. Zerou. Acabou. Então, quer dizer, a gente precisa ter uma atualização constante e a gente precisa ter técnica. Não tem jeito, não tem como você não meter a mão na massa. Eu vejo o Mauro operar. E o mais engraçado, cara... ver é diferente de fazer, cara. Quando você vê um cara bom fazendo, você fala assim, pô, isso aqui é muito fácil. Muito fácil. Provisório, você vê um cara bom fazendo provisório, fala, meu irmão, faço aqui em 5 minutos. Porra... Ontem eu tava no consultório, aí minha estagiária tava lá, aí eu de vez em quando eu pego uns preparozinhos, né, de inlay, de unlay, e eu dou pra ela. Falo assim, cara, pratica, pega uma resina e pratica, vai fazendo. Você me vê fazendo direto, cara, você vê fazendo caixinha. Falo pra ela, transforma em classe 1, tal. E aí quando ela vai fazer, ela fala assim, cara, mas isso aqui é muito difícil. Porque me vê fazendo, né, a gente faz várias, e assim, já tem o protocolo ali, vai fazendo, você já tem a manha do que pode dar mais dificuldade, o que vai, né? Cara, na tua cabeça já tá um mapa ali. Já tem um mapa, e pra eles não, até a posição da mão, né? O pincel, a espátula, de conseguir encaixar naquele ângulo ali, né? Pra poder arredondar e tal. É engraçado, né? Eu pedi pra ela trocar, cara, a ligadura do aparelho de um paciente, ela não conseguia tirar o elástico. Conseguia botar. Isso eu também não consigo. Mas ela já viu trocentas Eu acho que eu tentei, então, meu irmão, não vou nem a essa altura do campeonato, não vou tentar agora, cara. É difícil. Pra quem nunca fez, é difícil. Exatamente, cara. Ainda bem que hoje em dia tem os alinhadores e a gente não precisa mais fazer isso. Olha a polêmica aí, olha a polêmica. Polemizando. Irmão. Eu acho que tudo é bom, né, cara? Botando na balança. Mas eu acho que o básico precisa ser conhecido, né, cara? Eu acho assim, é igual você dirigir um carro. Porra, não sei mais dirigir mecânico. Mas você aprendeu a dirigir com mecânico. E você não esquece. O automático é melhor? Claro que é melhor. Mas assim, meu irmão, você pegar um mecânico depois de 10, 15 anos, talvez ali a embreagem vai demorar um pouquinho, mas você em 15, 20 minutos você acertou. Né, Então, o que a gente vê na odontologia moderna é isso. Eu vou falar então um pouquinho da odontologia digital na implantodontia, né? Principalmente com a cirurgia guiada. Pô, as pessoas olham e falam assim, pô, não precisa fazer odontologia. Né? Só botar a broca, ele fecha o olho e vai. Mas se você precisar manipular um tecido, tiver que fazer um enxerto, ajustar uma gengiva ali, a posição um pouquinho do implante. Se não fizer um planejamento assertivo, né? Um abraço, cara. Um abraço. Um sucesso. Eu acho que cirurgia guiada, eu comparo com o Waze no Rio de Janeiro. Não dá pra fechar o olho em mim, não, irmão. Porque senão você pode parar em alguns lugares que não vai ser muito legal, não, entendeu, cara? Eu sei ir. Mas de repente ele vai me dar um caminho, ele vai dar um atalho que não vai ser tão bom, cara. Então eu penso muito nisso. Eu já tive. Você sabe que hoje eu tava pensando nisso. Até tive com um professor amigo nosso de periodontia, implantodontia, e perguntei para ele, cara, o que tem de atualização sobre perda tardia de implante, né? Tem já algum periódico, algum artigo que consiga estabelecer essa relação? São muitas variáveis, né? Metabólicas, enfim, nutricionais, mecânicas, bacterianas, paciente e tal. E aí eu tive um caso recente de perda tardia de implante, e eu tinha feito guiado. E aí eu fui revisitar todos os implantes anteriores de um central. Cara, eu nunca tinha perdido um implante anterior. Já tinha perdido posteriores, claro que todo mundo que faz implante já passou por isso, mas perder implante anterior eu nunca tinha me acontecido. E coincidentemente foi um implante que eu fiz guiado, assim, utilizando o melhor da técnica, né? Pelo menos o que preconiza atualmente. E aí eu falei assim, porra, cara, será que faltou aquela sensação tátil, sabe? De quando você tá colocando ali, quando você tá fazendo a perfuração, porque quando você usa o guia, você perde aquilo ali, né? Você fica cego, né? Você fica cego. Tipo, você confia, você fala, cara, vambora. E quando você faz a mão livre, é óbvio que o guiado, ele te dá uma precisão de posicionamento que é incomparável. Lógico. Mas você tem a perda de sensibilidade tátil, a perda da mão do cirurgião, que ele consegue perceber
cara, como é que tá aquele osso, se você vai ter que subinstrumentar, e isso se perde. Aí eu falei, porra, será que de repente não é melhor fazer só o guia ali no guiado e complementar ali a instrumentação, mesmo, claro, você tendo uma pequena alteração de posicionamento, mas também não vai ser nada muito grosseiro, né? Não vai. Principalmente se você já tem alguma experiência naquilo, e complementar ali a mão livre para você sentir melhor ali o leito. Eu fiquei pensando que, pô, dá um trabalho, né? Você perde um trabalho, você perde um implante, aí, pô, você tem que tirar, é um estresse com o paciente. Estresse com o paciente, sabe? Ruim, né? E numa região anterior, né, cara? Pô, é um saco, aí volta pro provisório Não, e assim, disputado. e a gente cai no caso mais difícil da odonto, cara. Pô, o incisivo central. Posso fazer uma pergunta para vocês dois? Mano. Eu faço essa pergunta quando eu dou aula, quando eu falo de cirurgia em implante em região anterior. Eu vou fazer essas duas perguntas, vou fazer a mesma pergunta para vocês dois. Quanto vale o teu central e quanto vale o teu central? Cara. 10 mil você me paga o seu central para eu extrair agora? Impossível. Você me paga 20 mil no teu central? Né? Isso mesmo. Cara, não tem preço, Não cara. tem preço, cara. O central não tem. O molar eu te vendo. O bolado dá pra rolar. Tem preço? Não, tem preço. Tem preço. Não vai ser por 10 nem 20, mas se botar um pouquinho mais Tem aí, você preço. negocia. Mas o meu central eu não vou te vender. Não tem como. Não tem preço. Mas é isso mesmo. muito Isso é um bom argumento para poder. Eu de falo venda. isso com os meus pacientes, cara. Para o paciente questionar e ele ficar pensativo. Porque assim, nós três fazemos implantes aqui. E eu não tenho a menor dúvida, talvez eu seja o que faça há mais tempo, eu troco qualquer central por um molar. O meu tempo de clínica do molar é muito pequeno. Cirurgia é muito mais prática. Ah, mas tem que fazer enxerto, tem que fazer conjuntivo, tem que fazer provisório. Ok. Cara, o central, você tem que trocar provisório algumas vezes. Você tem que... o tempo cirúrgico é muito maior porque a gente minimiza o nosso risco. Claro que no molar também, mas visivelmente o teu central vai ter uma diferença muito maior. A exigência estética do paciente é muito menor no molar do que no central, gente. Pelo amor de Deus. Tanto do paciente quanto do social, né? Né? A gente, assim, eu conheço o trabalho de vocês dois, né? Nós três, a gente se conhece. A gente sabe o nosso nível de exigência com a gente. Exato. Nós mesmos. A gente sabe, tipo assim, a gente que dá curso de resina posterior. Cara, a gente vai ficar fazendo resina posterior, tipo, você fica brincando ali, né? Você fica, fala, pô, não, essa vertente aqui, não. Pô, agora foi. Tipo assim, o paciente não tem essa ideia, sabe? Não tem. Se o dente ficar com cara de dente pro paciente, já tá bom, mas pra gente chegar, tirar uma foto, mostrar pro amigo, falar, caramba, irmão, olha só o que eu consegui fazer, porra, maneiro. Né? É engraçado, né? Mas sabe o legal disso tudo? Mas o central é diferente. O central é diferente, mas quando fica alto, porra, é sacanagem, né? Começa a desgastar aqui, ajusta ali e você fala, puta, vou ter que fazer tudo, porque agora virou só a cor que ficou igual. Foi aquele half pipe, assim. Agora, quem nunca, né? Uma outra coisa que vocês estão falando, como você falou com seu pai, né? Que a odontologia mudou muito. Eu considero, pela carga de informações que nós temos hoje em dia para cada procedimento, a odontologia ela se tornou muito mais complexa do que há 20 anos atrás. Com certeza. Com cara, certeza. é aquilo, né? Cara, a evolução é muito rápida. A ignorância é uma benção, rápido, né? velho. Então, quando você não sabe, quando você sabe pouco, é mais fácil. É mais fácil de você performar, né? Agora, quando você sabe mais sobre um determinado assunto, as coisas começam a se complicar. Então, eu tava pensando assim, essa semana saiu um artigo de um professor famoso, posso falar o nome dele, né? É estrangeiro. Se falar bem, acho que pode. Marcos Blatz. Daqui a pouco a gente vai começar a falar mal dos outros, a gente não fala Vamos mal. até marcar né? o cara. Marcos Blatz é um cara gente boa pra caramba. Um cara muito. total acesso. E ele falando sobre... colocando um artigo, né? Que demonstra claramente a superioridade de adesão quando você usa isolamento absoluto versus quando você não usa. E aí a gente sempre gosta de ver os comentários, né? Aí tinha um comentário assim, um cara assim, cara, é inacreditável que em 2025, com a quantidade de informação que você tenha, esse assunto ainda seja discutido, pô. É óbvio que o isolamento absoluto, ele vai te dar uma superioridade em vários aspectos, né? Visualização do campo, controle de umidade, e aí conforto do paciente, cara. Melhor adesão. Eu tava pensando, cara, na faculdade você treina isolamento absoluto, mas na prática, vamos lá, Não é muito usado. quase ninguém usa. Aí você se forma. Eu tenho fotos, quando eu me formei, de 2003, 2004, fotos de restaurações com isolamento absoluto. E eu me lembro que em um determinado momento da minha carreira, eu parei de fazer isolamento absoluto. E, cara, foram os trabalhos que menos duraram. Semana passada eu atendi uma paciente que ela foi minha paciente em 2009, 2008, ela começou o atendimento.
Aí ela voltou, né, esse ano, ficou esse grande tempo aí sem ver. E aí eu peguei o prontuário dela, no arquivo ali de pacientes que não vinham há muitos anos. E aí tinham 3 trabalhos que eu tinha feito que ainda estavam em boca. 2 coroas, 15 e 16, que eu fiz em 2008. Ou seja, 17 anos, né? 17 anos. Claro, uma pequena retração gengival, metal cerâmico, se havia ali um colar metálico. Não tem influência do que você cara, fez, e uma restauração do 35, uma MOLD, cara, 4 faces ali pegando ali. Pegou assim, mesial. 4/5 ali. É uma. Tipo uma 4/5. Cara, intacta. E eu tinha foto dessa restauração e eu pude tirar a foto atual e comparar. Porra. E eu fiz essa restauração com isolamento absoluto. Eu falei, porra, tá há 17 anos em boca. Maravilha. E aí eu falei, pô, realmente faz sentido, então... Lógico que faz, isso é indiscutível, cara. Mas vou te falar, o cara que comentou isso é porque, assim, eu sou muito prático também, né? Tu me conhece, sabe que eu sou muito prático. E ele também, ele fez um comentário prático, falou assim, cara, até hoje as pessoas estarem discutindo isso, todo mundo sabe que. O pessoal fala assim, qual o melhor isolamento? O absoluto, né, o modificado ou o relativo que tenha controle de umidade. Ok, mas pô... É muito difícil você ter um controle. É difícil, né? O que foi comprovado nesse artigo, inclusive, que ele mostra, é que o próprio fato, a respiração gera um vapor que interfere na qualidade de adesão. Então, assim, como é que você vai impedir o paciente de respirar pela boca, eventualmente? Mas se você fizer aquele modificado, o absoluto modificado, né, que você coloca eu uso bastante os grampos posteriores e... Né, então, aí o que tem é o seguinte, o fluido crevicular. Aí... Como é que você controla isso? Lógico que assim, acho que depende do que você vai fazer, depende do quanto tempo você vai ficar, depende se você tem auxiliar, se você não tem. Do fenótipo gengival, fenótipo. Uma série de coisas. Então, assim... Eu, na minha cabeça, fazer o absoluto modificado é melhor do que só botar algodão. Então eu vou colocar... Com certeza. Então eu vou colocar uma... Então tem uma... Como periodontista, eu vou colocar então uma interrogação aqui. E com o fenótipo fino? Porque a gente sabe que o fenótipo fino tem uma grande chance de recessão por bactéria, né? Assim, principalmente quando você faz um laminado. Uhum. E a gente vê hoje aqueles isolamentos absolutos com, né, um afastamento bem bonito, mas... para a pele dá um pouquinho de dor. Sim. Aí a gente olha e fala assim, irmão, o cara levantou 3 milímetros de dente ali, a gengiva foi lá para cima. Qual a opinião de vocês que fazem laminados em fazer esse tipo de isolamento no fenótipo fino? Eu já tinha começado, depois eu falo. Peguei pesado, pessoal, né? Peguei pesado. Eu gosto de comer, pô. Já que vocês falaram para jogar, vamos jogar. Eu acho que assim, existem muitas variáveis, né? Assim, você tem que avaliar muito o caso, que eu acho que você tocou num ponto muito legal que o fenótipo, eu acho que é uma coisa que poucas pessoas consideram, né? Que fazem, por exemplo, hoje vamos falar de laminados. Vem aqui e vai fazer as facetas. Cara, a pessoa que faz a faceta vira faceteiro, né? Então a pessoa, na verdade, assim, pelo menos vamos falar da maioria. A gente tem até vários professores aí metendo pau nisso e com razão, né? Que as pessoas não avaliam isso, às vezes, de repente, por uma falta de conhecimento. Porque só foca no dente e na prótese, né? E não foca no longo prazo, né? O contexto inteiro de oclusão, exposição de dente, tipo de fenótipo, né? A queixa do paciente, né? Tem todo um conjunto. Só que assim, dependendo da situação, existem os artifícios, tipo de lençol, gramatura de lençol, pressão do grampo, né? Se você realmente vai lançar mão do isolamento absoluto, né? Se você consegue fazer um isolamento relativo ali, né, naquele momento, para não sacrificar o fenótipo. Então, assim, tem muitos fatores. Tem que ponderar muito. O isolamento absoluto é um procedimento periodontal, né? Ele interfere na inserção do dente e ele trabalha ali de alguma forma, interfere no periodonto. Como é que eu vejo essa questão de laminados? Quando você precisa de um trabalho que vá mascarar substrato, que você precisa ter um preparo mais invasivo, inclusive intrasulcular, se você tem um fenótipo fino, já é um grande problema, porque você vai ter que preparar aquilo para esconder a linha de cimentação, você vai ter que usar uma cerâmica que neutralize aquele substrato, então fica difícil. Eu vejo assim como uma alternativa ao isolamento absoluto, utilização de fios de teflon, fios afastadores de teflon, ao invés dos fios trançados normais, porque quando você coloca o fio trançado, você consegue durante um determinado tempo interromper o fluxo do fluido crevicular, mas ele vai embebendo. E aí
enfim, ferra tudo, né? E o outro problema é que quando você faz a cimentação, principalmente quando você usa cimentos fluidos, seja flow, seja próprios cimentos resinosos, a tendência desse cimento ele grudar na trama do fio e depois é terrível para você tirar aquilo ali. Aí você vai machucar a gengiva. Por mais que você use ali magnificação, é difícil. Então tem a possibilidade de você usar fios de Teflon. Não vendem no Brasil. Você vai ter que produzir isso. Você vai ter que pegar uma fita Teflon, criar um fio e inserir ali. Dar enroladinha. A outra possibilidade é você usar os lençóis que são altamente elásticos, né? Que tem alguns que são de silicone, por exemplo, onde você consegue, e aí você usa grampos específicos para isso, que na foto parece que você retraiu muito, mas não retrai assim tanto. Jura? Jura. Porque você tem que entender que é o seguinte, quanto mais depende de quem espessa a borracha, lençol, lógico, concordo, maior a possibilidade de você esquemiar a gengiva. Então você tem que ir para um lençol altamente elástico, que tenha baixo poder de retração, porque vai esquemiar pouco aquela região de margem gengival. Quem vai fazer ali o afastamento gengival vai ser o grampo, que vai ter que ser um grampo específico também para cimentação de áreas estéticas. Mas agora, quando você tem um substrato favorável, você pode usar cerâmicas mais translúcidas, como feldspática, e você não precisa fazer um preparo intracircular, né? Você vai fazer término na margem. Cara, aí é tranquilo de você isolar, entendeu? Mesmo fenótipos finos. Aí você... Falando em isolamento. Geoff em isolamento, te lembrou alguma coisa? Geoff em isolamento, claro, pô. Spoilerzinho, que você não sabia também. Não, é novidade pra mim. Novidade pra todos. Esse ano a gente finaliza o ciclo de palestras em novembro. Vamos falar a ordem aqui? Ordem agora, maio, junho. Junho a gente vai ter um cara que eu acredito que seja um dos melhores do Brasil em termos de reabilitação adesiva estética, que é o Renato Freza, né? Que se dispôs a falar para o nosso grupo. A gente agradece muito. A gente sabe como é que é um cara que vive de consultório, então assim, a gente sabe que tirar uma tarde de consultório não é fácil, né? Depois a gente tem julho, confraternização, festa julina. Opa! Entendeu? A Marie. Aí a gente tem agosto, professora... Vamos falar sobre... Confirmar aqui, calma aí. Sobre interação Liana. Orto e reabilitação, ortoprótese, né? Que é a professora Liana... Liana, agosto, setembro, Dan. Setembro vai ser muito legal. Porque a gente vai ter a palestra com um cara que é talvez o videomaker mais hypado. Assim, da odontologia, que é o cara que fazia todos os vídeos do Rafa Puglisi. Fez alguns vídeos pra mim também, é claro que eu não tive o sucesso que o Rafa teve, mas eu tentei. Sim. E vai fazer uma palestra dando alguns insights, algumas dicas para os dentistas para que eles mesmos possam produzir os vídeos deles. Né? É legal, principalmente nessa fase na era atual em que, cara, tudo é imagem, né? E depois, outubro, a gente tem uma especialista em vendas no setor digital, que é a Tami Manuela. Cara, é uma big player de mercado digital e vai falar um pouco sobre técnicas de venda, inclusive como é que você pode estabelecer funis em WhatsApp, enfim. Vai ser bem legal também. E aí, em novembro, a gente finaliza com, eu acho que um cara que talvez seja o mais importante do mercado atual. Em relação ao isolamento absoluto. Os maiores nomes do Brasil aí hoje. Cara precursor nisso daí, pioneiro, e que é o Thiago Altro, né? Que também, cara, eu fiz o curso dele, sou suspeito para falar, o curso dele é espetacular. Tem várias pessoas boas no Brasil, né? Que falam sobre isso. Mas o Thiago acho que foi uma das primeiras. Né? E aí também foi super gentil de se disponibilizar para vir aqui. Ele mora em São Paulo, na verdade é de Campinas. Vem para cá para falar. E aí a gente encerra o nosso ciclo de palestras de 2025. Dezembro a gente faz uma confraternização. E já estamos iniciando a grade de 2026. 2026, né? Exatamente. E o Bernardão já palestrou pra gente. A gente teve uma participação. Foi um dos pioneiros também, né? Então isso aqui é legal. Porque assim, como eu falei, eu acompanhei desde o início. Desde o projeto, quando o Thiago me chamou, a gente tomou um chopp lá no Jardim Caraí. E aí ele me fez essa proposta. A gente começou
um grupo pequeno, né? O Mauro veio junto. Nós éramos 4 pessoas, cara. Exatamente. Era nós 3 mais a Dani. Exatamente. E assim, as primeiras palestras eram 15 pessoas, 8, 7. E agora tem, sei lá, quantas? 40, 50, 60. A gente então, assim, é legal. Porque às vezes a gente tem uma limitação de espaço. De espaço, né? Eu vou fazer uma breve saída aqui para completar. Isso é importante. Acho justo. E para pegar a panela do macarrão que eu esqueci aqui. Aguenta aí. Isso, eu falo para vocês isso de coração mesmo, assim. Cara, é uma construção que demora. A odontologia, as pessoas pensam que a odontologia é rápido. Eu lembro, não sei se eu posso falar a universidade, mas assim, enfim, eu dava aula numa faculdade privada. Nesse dia eu entrei no elevador, tinham 2 meninas, novinhas. Eu entrei, oi professor, oi tudo bem, oi tudo bom? Aí as meninas falaram assim uma com a outra, ai, tô doido pra me formar, tô doido pra ficar rica. E assim, eu não sei que odontologia que você se forma e fica rico. Você falou? Não falei, cara, não falei porque eu fiquei sem graça de cortar o barato. Cortar o sonho dela. Pô, o olho brilhava, e assim, você vê que assim, a odontologia, acho que se vive bem. Quando você trabalha bem, eu acho que qualquer profissão que você trabalha bem, vive bem. Mas demora. Só que tem que ter uma persistência. Tudo na vida, né? E essa galera mais nova hoje não tem, cara. Por isso que não tem a persistência. O cara acha assim, não, eu vou me formar hoje, vou ser especialista em orto amanhã, e daqui a 3 anos eu tô comprando o meu iate, meu barco, meu jatinho, minha mansão. Acho que não tá E não vai ser dessa forma, né? E o cara perde, não, mas pô, eu vi que se eu virar, né, influenciador, eu vou ganhar mais. Mas influenciador de quê? Né? Porque assim, eu acho que para você influenciar alguém, você tem que ter conhecimento daquilo. Eu não consigo entender influenciador que o cara não tem o conhecimento de base daquilo. Um influenciador de uma odontologia. Tá, mas o que de conhecimento ele tem para passar? E aí vem o outro ponto, que eu foco muito aqui. Nós 3 aqui somos professores, o Mauro tá voltando aí. O Mauro deu aula de especialização durante muitos anos. Thiago deu muitos anos e agora tá voltando com curso de especialização. Saber fazer uma coisa, saber ensinar. Até porque existe, você com certeza conhece, pessoas dentistas, vamos falar de dentistas, que são dentistas de mocho, que só sabem clinicar, sabem muito e não sabem ensinar, e existem pessoas que só sabem ensinar e não sabem clinicar. Concordo plenamente. Né? Existem vários. A gente vive de mocho, a gente dá aula, vive de mocho, mas existem pessoas lá de cima. A gente tava falando com quem? O entrevistado falou assim, eu conheço um monte de gente de palco e tal, não sei o que, mas que só vive de palco. Na hora de sentar lá, lembra? Não vou falar quem falou isso, não. Não, também não. Na hora de sentar lá... A gente conhece um monte. Tem um monte. Não consegue resolver o pepino. Mas fala um monte de pedido, fala um monte de solução lá, né? Então é exatamente o que você está falando. Beleza, vive da teoria? Ok. Vive da teoria. Porra, Tiagão, mas aí eu sou, desculpa, eu sou um pouco contra. Eu acho que para você passar uma teoria para alguém, você tem que saber fazer. Eu também acho. Entendeu? Eu acho assim, tudo bem, você pode ser o mínimo. Pelo menos o básico. Do que você está falando. O mínimo, vamos falar do básico. Entendeu? Assim, eu não sei fazer levantamento, eu não sei fazer implante. Eu digo de não se meter a besta. Saber até onde você pode ir. Lógico. Fala assim, não, porque eu sou um cara, eu tenho 4 livros publicados sobre um assunto tal, eu vou fazer. Calma. Cara, mas tem coisas que são meramente teóricas. Por exemplo, você vai falar em adesão de substrato. Ok. Você vai falar, cara, adesão de substrato dentário, adesão de substrato cerâmico, você tem um protocolo ali que... Tá, mas e na pério? Não, na pério aí... Entendeu? Então, a pério... Na pério você tem diagnóstico. Tem a doença e periodontia médica. Exatamente. Que de uma certa forma você precisa ter mais um conhecimento teórico do que prático. Concordo. Que você tem... Aí você consegue desenvolver a teoria. Eu acho assim, tudo você vai ter algumas ramificações que você consegue se tornar teoria. Mas o que me incomoda é o cara que fala de cirurgia sem saber operar. É o cara que fala de laminados sem saber fazer um preparo, uma moldagem, um escaneamento e não saber cimentar. Porque o cara tá falando da clínica. De criticar um preparo mal feito, mas não sabe o que o cara passou ali na hora, uma abertura de boca. Isso é fundamental. As limitações. Né? Você olha e fala assim, esse trabalho no molar tá ruim. O paciente só abre 2 dedos de boca. Você não consegue ver. O implante ficou muito angulado. Mas não, só dava pra ver aquela... Vi a radiografia lá, esse implante tá horrível, tá angulado. Meu irmão, o cara não abriu a boca. Foi possível fazer para tentar reabilitar. Isso aí acho que serve até pro pessoal que recebe trabalho dos outros, olhar com outros olhos, né? Porque assim, às vezes a gente recebe, às vezes não, muitas vezes recebe trabalho dos colegas
e olha e fala assim, cara, não sei em que situação que o dentista fez isso aqui. Tem um bom tempo, Thiago, Né? que eu começo a falar sobre isso. Antigamente você olhava uma radiografia e criticava. Aí hoje você fala assim, cara, eu não vou criticar, eu não sei como é que é o paciente. Você não sabe quais condições. E tudo bem, tem erro, lógico. E aí você vê Não, o tem paciente fala aqueles assim, erros que você fala assim, cara, fez merda, não sabe fazer, então fez com má vontade. Pronto. Mas existem aquelas coisas também que a gente tem que olhar e falar assim, cara, tá bem feito. Dentro da limitação que o cara conseguiu fazer, tá bem feito. Exatamente. E olhar com outros olhos também antes de meter o pau. Porque assim, eu acho que também a odontologia, a gente vive uma fase de bom tempo pra cá, de muita crítica, né? Eu falo com meus pacientes assim, o trabalho tá legal, tá bem feito. Aí às vezes o paciente fala assim, caraca, doutor Bernardo, ninguém nunca falou do trabalho do fulano. Porque assim, falar mal é muito fácil. Pô, o implante ficou torto, a próxima ficou com um pouquinho de cimento que restou aqui. Elogiar é difícil. Mas elogiar é difícil. E você fala assim, cara, meu trabalho foi bom. E o paciente me falou algumas vezes, caramba, você foi o primeiro dentista que elogiou o trabalho do doutor fulano. Por quê? Porque elogiar é ruim, é difícil. Falar elogiar, que serviço aí. Só. Não, que serviço, cara. Estamos esperando qual é o prato mais... Isso aqui é alto nível. Alto nível. Sério mesmo, Mauro. Mostra a manteigueira. Não, sério, mostra a manteigueira. Bota lá, aí. Ele falou, sabe o que é isso? Eu falei, cara, eu não faço a menor ideia, meu irmão. Meu Deus do céu. Vai, explica aí, Mauro. Isso aqui é uma manteigueira francesa. Qual é a diferença dela? Ela fica acondicionada nessa parte aqui onde tem água. A água mantém a umidade e a manteiga não fica com aquela dissociação de fase, né? Não fica diferente o óleo do... Enfim, não fica aquela manteiga rança. E aí você não precisa deixar ela na geladeira. É isso. Irmão, entendeu? Cara. Entendeu? Odontologia, Vou começar a fazer umas bate-papo, pratas. cultura e entretenimento. Cara, e eu acho que, além de tudo, amizade, porque literalmente nós três viramos amigos pela odontologia. Vocês são sócios hoje, lógico. Por causa da Por causa da odontologia, mesmo, né? E a gente se conheceu pela odontologia. O Thiago me abordou. Na época, a gente estava um curso, ele dava um curso de orto e eu ia começar um curso de implante, então a gente se conheceu nessa vibe. E aí a gente, hoje a gente troca ideia, literalmente, né, além da odontologia, que eu acho que é fundamental. E o Mauro, a gente trabalha no mesmo prédio, cara, há, sei lá, há muitos anos, né, Mauro? E de repente o Mauro me encontra na portaria e fala assim, você é o Bernardo? Eu falei, digo que sim ou que não, né, meu irmão? Não sei. Falei, Se for pra pagar alguma dívida... não, se você quer me pagar alguma coisa, pode ser. Ele, cara, eu queria trocar uma ideia, uns casos contigo de perimplante e tal, não sei o quê. Eu sou reabilitador, faço implante, mas tem uns casinhos ali que... E isso foi aumentando e hoje também, literalmente, o cara se tornou... Eu conheci o Bernardo hoje no perfil fake. Vários, Tem vários perfis fake. Cara, hackearam muito o perfil, cara. Você paga panela já com água. Panela Que com isso, água. ketchup pepper. Ketchup, né? Eu nunca ouvi falar, vou ser bem sincero. Eu também não. Com a minha ignorância mesmo. Nós estamos no aguardo de... Mas, das vezes que a gente vê aqui... Sem A corte. gente nunca foi maltratado. Nunca foi maltratado. Tô falando assim, de comida também. Maurão, cara... Não. Tiagão, fala um pouquinho da orto aí. O que você viu com essa evolução, assim? Hoje eu vou dar a minha opinião de dentista, mas de leigo em ortodontia, eu não faço absolutamente nada de orto. Eu não sei tirar nem o elásticozinho, literalmente, dos brackets. Mas a odontologia passou por uma revolução muito grande e a orto, eu acho que talvez, se não a maior, foi uma das maiores, principalmente com essa parte dos alinhadores. E aí, primeiro eu queria que você falasse dos alinhadores. Vou mudar, eu vou entrevistar agora um pouquinho. Eu queria que você falasse dos alinhadores e depois eu queria que você falasse se os alinhadores resolvem todos os problemas que a gente está vendo isso acontecer com uma grande demanda dos pacientes. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso aí. Legal. Muita gente acha que os alinhadores nasceram tem 3, 5 anos. O alinhador veio, cara, já tem década de 90, 80 e pouco. Eu sou um deles que eu não sabia. Entendeu? Na verdade, não foi criado por um dentista. Foi criado por um engenheiro. Faz todo sentido. Você para pra pensar e fala assim, faz todo sentido. Faz todo sentido. Pra você entender a mecânica dos alinhadores. Então, eles vêm numa crescente muito grande, né? Como a odontologia vem num ritmo muito pesado. Eu faço alinhador já hoje desde... A gente tá em 2025. Isso. Cara, eu acho que desde 2015. Aí, tem uns 10 anos, 2016 mais ou menos. Eu fui, acho que o terceiro dentista de Niterói a fazer o Invisalign.
na época que você tinha que combinar com a empresa de coleta, acho que era a FedEx. Você agendava, falava assim, ó, terça-feira, coleta aqui, 2h30 da A tarde. empresa do náufrago, Tom Hanks. Verdade. Exatamente. Wilson. Aí você recebia um kit, isso especificamente a Invisalign, né, que é a maior, a pioneira hoje. Você recebia uma caixa e aí você tinha que comprar um material específico, que na época já era o silicone de adição, né, que ele tem mais tempo de Vazamento, né? Estabilidade missional, né? E tal. E aí você tinha toda uma orientação. Eu não fazia muita prótese na época, então não tinha essa malícia, né? Então eles pegavam o molde, botavam no saquinho, úmido e tal, e falavam assim, ó, você molda 2 horas que a gente vai passar aí 2h05. Meu irmão, é americano, hein? 2h05, tocava no teu consultório, você tinha que estar com a caixinha pronta, os moldes ali, na caixinha, vedado, lacrado, já com teus dados, o cara pegava e pegava. Fazia o trâmite todo, Estados Unidos. Agora abrasileiraram o negócio. Agora mesmo, cara, com a odontologia digital, pô, na hora, né? Então aí não tem o que... Mudou. E aí você recebia os alinhadores, tipo assim, 4 meses depois. Caraca, né? Bizarro. E era extremamente... Hoje é um custo alto. Mas era absurdo. Antigamente era uma coisa absurda. Agora né? Exatamente. As coisas vão evoluindo, né? As empresas vão vindo. Odontia no início também não era assim? Galera Cara, cobrava antigamente você cobrava um salário mínimo por mês. Era uma coisa irmão. assim, porra, bizarra. Meu entendeu? tratamento ortodôntico, meu pai pagou em dólar. Um salário mínimo por mês, Então, pô. Meu pai pagou em dólar. Meu Tudo pai que é tem novo tem meu essa... pai, meu pai até hoje tem essa cabeça. pegada. Ele falou assim, quantos dólares? Porque era muita coisa que eu pagava em dólar. E assim, a evolução foi muito boa. Hoje, você perguntou sobre os casos. Dá para resolver todos os casos? Eu vou falar que depende, tudo depende. Sim. Depende a gente vai voltar no mesmo assunto que a gente falou. Depende da tua experiência e saber aonde você pode pisar. Até onde você vai alcançar, né? Entendeu? Você vai ter que entender a mecânica, os efeitos colaterais, saber quais são as suas limitações, igual tudo. Assim, eu tenho caso de alinhador que hoje eu falo, eu trato, sei lá, 95% dos casos no meu consultório de orto, eu trato com alinhador. Trato. Só que as pessoas querem fazer casos, às vezes, de extração, os casos um pouco mais complexos, que não tem a malícia, acha que o alinhador é só usar. Não é bem assim. Então, eu vou te perguntar isso porque eu já recebi, como não ortodontista, convite para usar alinhadores. Hoje a gente tem diversas empresas. E aí, assim, eu como não sou orto, falo assim, cara, eu não entendo como é que funciona isso. Né? Aí vai a mesma história da cirurgia guiada. Será que é só colocar, fechar o olho e resolver? Não é. Não pode ser. Não é, com certeza não é. Algumas empresas, elas têm algumas limitações, algumas restrições, na verdade. Por exemplo, você não é orto. Então você pode fazer um tratamento, só que só até, vamos supor, 3 milímetros de movimentação. Você só pode mexer de canino a canino. Tá. Você só pode fazer... Outras empresas não. Você pode tocar o pau. Você pode fazer tudo. Aí eu acho Entendeu? errado, cara. Eu também acho. Eu acho errado. Mas, né, como não tem uma Normativo. legislação normativa, o que a gente pode fazer? Porque é verdade que qualquer dentista pode fazer tudo, né? Odontologia. Exatamente. Tá? E aí você tem que arcar só com as suas consequências. Consequências de responsabilidade, exatamente. Então, realmente, eu falo essa frase pro Mauro mesmo, cara. Eu só vou onde eu sei consertar. Porque passou dali, por exemplo, eu fiz 2 cursos de implante zigomático. Né? São implantes longos que você ancora literalmente no zigoma. Fiz em centro cirúrgico, público maxilo. Eu não tenho a menor condição de fazer um implante zigomático hoje. Cara, não tenho pelo seguinte, cara. Se eu fraturar um zigoma, eu vou sentar e vou chorar, meu irmão. Eu vou chorar. Eu não sei consertar, eu não sei abrir o cara até aqui Não, para botar o botar paciente no carro e levar pro hospital. Mas isso pra mim não é solução. E isso é uma coisa pra todo mundo. Vergonha, né, cara? Isso não é solução. Não, e é uma coisa assim, legal para as pessoas refletirem, porque assim, cara, você tem quantos anos de formado? 2001, 24 anos de formado. E isso é consciência. Então, assim, hoje eu vejo muita gente pegando caso para poder fazer dinheiro. Aí vai lá e faz um orçamento, fala assim, porra, mas deu 10 mil reais, porra. O que você sabe fazer? Se der merda, o que você sabe consertar? É isso aí.
Entendeu? Esse é o maior problema. Então, assim, que nem eu falei com você agora, gente. Antes da gente começar a gravar, eu falei, cara, tô com uma paciente lá, de um caso assim. Ela falou, não, você vai fazer. Eu falei, eu não vou fazer, meu irmão, eu não faço essa porra. Porque Assim, se é caso pra mandar pra você, meu irmão, e ver o que. Porque esse é o problema, entendeu? Assim, Saber até onde você pode ir e ser muito sincero pra falar pro paciente. Falar assim, ó, isso aqui eu não faço. Eu vou te encaminhar pra uma pessoa que é especialista nisso, que faz 20 vezes melhor do que eu. Você tá sendo sincero com o teu paciente e passando uma confiança pra ele. Cara, eu vou dizer, você não perde o paciente por isso, cara. Você, assim, né, eu sei fazer parte de perimplante, eu não sei fazer resina em dente anterior. Tô falando de mim. Eu não vou fazer. Eu não sei fazer. Como é que eu vou fazer laminados de resina de canino se eu não sei fazer? E assim, eu vou encaminhar pro Thiago, pro Mauro, pro Antônio, pra Paula, eu não sei. O problema é o seguinte, se eu fizer, é mais fácil perder o paciente do que se eu não fizer. Porque o paciente fala assim, pô, Bernardo, né, ele faz aqui o implante, fez a prótese, ficou bom, ficou legal, me indicou pro Mauro fazer isso. Foi finalizar. E aí ele lambuzou. Então, assim, eu não consigo entender esse negócio, não. Eu não posso encaminhar, porque se eu encaminhar... Eu entendo que às vezes o paciente não quer sair do teu consultório. Eu entendo. Eu entendo porque a gente faz clínica há 20 anos. A comodidade do paciente, saber que vai parar ali no consultório do Thiago, do Mauro, do meu. Esquema todo. Já conhece o esquema, sabe onde estacionar, sabe como é perto do consultório, enfim. Eu entendo isso tudo. Mas não dá pra você fazer um negócio que você não sabe fazer. Não dá pra você entrar numa vibe e dizer, não, eu fiz 2 implantes, agora eu vou fazer um seio com um implante imediato. Não vai dar certo. Provisionar e não vai dar certo. Você não acha que isso é meio um sintoma do Brasil, assim? Eu acho que, assim, cara, a gente, por ter muito profissional no mercado, e eu sou contra isso, eu entendo, a gente uma vez teve essa conversa de que, muito profissional, o mercado vai fazer a própria triagem, eu entendo, mas o cara que ele se forma, e acabou, sei lá, uma especialização, acabou um curso, eu acho que ele acredita que ele tem capacidade de fazer aquilo. Só que a questão, sabe o que é, mano? Desculpa te cortar, se você perguntou. Vai fazer a triagem. Cara, é pra pessoa, é pro dentista fazer a triagem. Pra não precisar da merda. Quando eu coloco assim, que entendeu? É um sintoma Brasil, eu acho que não dá pra você dizer quem veio primeiro. Mas vamos lá, a situação é a seguinte. O dentista, ele, com muito sacrifício, captou o paciente. Muito pouco sacrifício, mas enfim. Teve algum grau de sacrifício para ele conseguir captar esse cliente. Captou. O cliente está em tratamento. Aí você precisa que esse cliente faça um procedimento que não está no teu rol de procedimentos. Aí você vai encaminhar para alguém. Muitas vezes esse alguém é uma pessoa conhecida, ótimo. Mas muitas vezes não é uma pessoa tão conhecida. E aí você não sabe como é que aquela pessoa que não é tua chegada vai abordar o paciente. Se vai abordar eticamente ou se não. Então. E obviamente, aí você fala assim, mas aí, cara, o cara não foi ético e abordou o paciente decidiu. Cara, o paciente decidiu por tratar com outro profissional. Aquele cara, ele não era o teu paciente. Nossa, ele estava ali por uma circunstância tratando com você. Livre-arbítrio. Exatamente. Se esse paciente não voltar, a tendência de você encaminhar de novo é zero. É o que eu falo. Sim. Eu mando o paciente para mandar uma vez. Por quê? Porque eu conheço o Bernardo, eu sei que ele é um excelente profissional, eu sei que ele é um cara ético. Entendeu? Então você a gente teve essa troca de informação agora. Mano, a gente você conhece todos os outros que ele essa semana eu perguntei pra você. Eu falei, mano, essa semana eu perguntei pra você, não sei se você lembra, eu falei, cara, quem que você tá indicando pra tal especialidade? Aí ele falou assim, cara, tava indicando pra fulano de tal. Só que, porra, não tive um feedback bom. Eu falei, cara, passei pela mesma coisa. É foda. Por isso que eu tô te perguntando. É foda. Entendeu? Tipo assim, então, assim, foram dois pacientes. Tivemos uma negativa. E assim, não vai mandar mais. Não vai mandar mais, cara. Entendeu? Não vai. Não foi nem pelo dentista ou a dentista querer roubar o paciente, não. Foi porque o paciente mandou o feedback. O manejo foi negativo, né? Eu não me senti à vontade, não foi legal, o atendimento não foi bom, não achei organizado e tal, porque eu tô acostumado aqui no teu consultório, então, não curti não. Aí eu falei, cara, ótimo saber, não manda mais. Porque assim, o que eu penso, e a gente teve uma troca agora, eu e o Mauro, né, de paciente, eu falei, Mauro, olha só, eu só vou entrar nessa contigo. Porque era um caso que precisava de uma reabilitação oral, onde precisava de pério. Vou fazer. Vê se você sente o cheiro aí da primeira. Que é isso, cara? Claro que sim. Como não, né? Com certeza. Então, aí essa hora de você para, deixa ela tá, e ela não tá queimada. Não tá queimada. Ela só começou a soltar ali o aroma, né? Aí você deixa ali. Ainda tá aceso.
Não, já estabilizou. Ela também essa panela, ela mantém, continua mexendo, né? Você pode deixar ali. E aí eu falei, mas olha só vou entrar pra gente fazer esse paciente, a gente vai junto, porque era um caso que eu falei, Bernardo, vou te encaminhar. Tá. Tem pério, tem implante, tem prótese provisória, tem aumento de dimensão vertical, Então, assim, é um caso que eu não domino. Eu falei, cara, olha só. E de imediato eu falei, cara, só vou entrar se você entrar. Ou a gente vai trabalhar junto, ou eu prefiro não fazer. E assim, eu acho que isso não é nem. E esse era um caso que realmente a gente precisava trabalhar junto. Né? Eu acho que ele precisava de mim e eu precisava dele. Com certeza. Sim. E aí você divide, porque assim, cara, assim, eu tenho o hábito também de fazer a mesma coisa. O paciente, Bernardo, vou te indicar pro implante. Pô, você vai fazer a prótese? Olha só, o paciente veio hoje aqui, a gente fez a consulta inicial, pediu os exames, vamos fazer um implante assim, assado. Porque assim, cara, é muito melhor receber 5 pacientes do Thiago de implante, de pério, de plástica, do que eu receber uma vez só, claro. Porque não faz sentido, na minha cabeça não faz sentido. Você fala assim, porra, o Thiago me indicou um paciente aqui para pério, mas ele tem um implante para fazer, mas eu sei que o Thiago faz também, mas eu vou fazer esse implante. Cara, esse paciente em algum momento vai falar com o Thiago, não, fui lá no Bernardo, acabei fazendo o implante dele. Lógico. Fazer a plástica. Eu não consigo entender essa mentalidade do profissional, além de ser antiético. Não, tudo bem, o paciente tem livre-arbítrio, eu concordo. Mas você pode conversar com o paciente e falar assim, olha, nesse caso específico, o doutor Thiago, o doutor Mauro, a doutora Ana, me indicou para fazer isso. Mas você não faz tudo? Faço algumas coisas, mas eu prefiro que você... mas eu tenho o livre-arbítrio de escolher. Mas eu prefiro que você passe com ele, você procura outro profissional. Tá tudo bem. Lógico. Não consigo entender isso. E eu vou falar, olha, Thiago, o paciente quis fazer implante comigo aqui. Rolou esse papo aqui. Ele aqui e tal. É isso aí, já dá uma esticada com o Ed. E assim, eu acho que é muito mais saudável, cara. Muito mais, Você não perde indicação, você não perde a camaradagem. Tudo bem, eu tô falando da gente, nós somos amigos, mas a gente não indica só pra amigo. Exatamente, cara. Bota a cabeça no travesseiro, ninguém fala mal de você. Dormir é muito bom, cara. Dormir é muito bom, cara. Entendeu? Assim, eu acho que... E assim, por mais que o mercado brasileiro, ele é um mercado saturado em todas as profissões. Não é na odontologia. Não. A gente fala da odontologia porque a gente vive nela. Olha só, vocês não sabem como é que é o direito, cara. O direito é engenharia. É pior. Direito Pô, engenharia é pior, engenharia, cara. Tá brabo, né? Então, assim, e a medicina tá indo pra esse caminho. Sim, a quantidade de faculdade que tá tendo aí, né? A medicina tá indo pra esse caminho. Meu Deus do céu. Então, assim, mas dá pra você trabalhar de forma ética, trabalhar de forma profissional bem com o teu paciente, com o teu colega. E assim, mas eu preciso fazer tantos pacientes. Cara, você não precisa. Você precisa criar o teu nome para que em cima disso você cresça como profissional. Pensar a longo prazo. O problema é que a odontologia hoje as pessoas querem tudo a curto prazo. Tudo, né? Tudo. Odontologia, né? Tudo, né? Odontologia, né? Essa galera mais nova são pessoas mais impacientes, né, cara? Então eu acho isso muito ruim. Porque a gente vai falar da odontologia, lógico. A odontologia, ela é uma construção. Eu falo hoje, eu estava conversando com minha secretária ontem. Falei, Jussara, quantos pacientes hoje aqui no consultório são pacientes do meu pai? Ela falou, do Bernardo, fulano... Meia dúzia. Mas não é pelo céu, você é criança, cara. Então, eu acho que isso é maneiro. E se for lá perguntar pro Thiago... A mesma coisa. O Mauro não, porque o Mauro não tinha pai dentista. Então, assim... Eu ouvi, você deve ter ouvido também, do pessoal ver a gente, né, crescendo na profissão e tal, não sei o quê. Aí as pessoas falam assim, mas para o Thiago com certeza foi mais fácil. O pai dele era dentista, pegou toda a clientela dele, eu falei, caralho, irmão. Cara, eu escutei isso a vida inteira, como você deve ter escutado. Só que o problema é o seguinte... Lógico, alguns pacientes vieram, mas assim, não foi isso que me fez hoje ser o que eu sou hoje, pô, né? Thiago, eu falo o seguinte, o meu início, meu pai me ajudou muito pelo início da profissão, mas eu tava falando com um professor na UERJ na semana passada, que a filha dele formou agora, tá fazendo especialização, eu fico meio sem graça de indicar pra minha filha. Eu falei assim, não vou citar o nome porque é um cara sensacional, não tem quem não goste do Antônio Monerá, acho que talvez vocês conheçam. Sim. A gente estava conversando, ele é um cara fora de série. Falei, Monerá, pode ver o que meu pai fez comigo? Meu pai falou assim, olha só, quando você terminar a especialização, eu te indico o paciente. Pai, mas tem horário vago, tem... Tudo pra atender, aqui. Fazer merda. Ele falou, cara, sabe qual é o problema de eu indicar pro meu filho? Eu vou indicar pro meu filho. Quando você for especialista, eu vou indicar pro doutor Bernardo, que é periodontista. E a partir daí, a responsabilidade da pele é sua. E eu vou te falar,
A expectativa é muito alta. Ah, é muito alta, cara. Né? É difícil. Tá vendo aí? Manda. Isso, hein? Mano, que isso. Boa bonitinho ali, hein? Olha aí, ó. Ficou bonito, hein? É outro nível. Outro nível isso aqui, ó. Que é isso, hein, Maurão? Deu um grau aí, hein? Ketchup. Olha aqui, eu quero em cima da panela. Já tá lá. Ana Maria Braga. Ana. Que isso, Mauro hein? Maria Braga. Olha aí, ó. Ó. Pimentinha do reino, macerada ali. Vou até ver, cara. Vou levantar pra ver. Vai. Já foi. Dá uma moral pra ele. Dado uma tostada. A gente vem com água do cozimento aqui, ó. Esse água do Rola cozimento do macarrão. É, do macarrão. Massa. Deixa ela aqui rolando. Deixa ela aí. Bonitinha. Você tá fazendo tipo um cozimento da pimenta, é isso? É isso aí. Agora a gente começa aqui, ó. Ah, o queijo vem antes, né? Deixa um molho, né? Tá filmando aí, né? Tô filmando aí, filmando aí, Tá né? vindo aqui, Que ó. loucura, que Aí, ó. loucura. Aí, Bernardo. Aí é loucura, hein? Que loucura. Que loucura, cara. Você não bota o queijo solto também não, né? Só um pouquinho pra fazer uma... É, ele vai derretendo, vai criando essa cremosidade aí. E qual é a quantidade que você vai saber na hora o queijo? Tem como é o... Porque tá no olho, né? Você vai ver que ele vai começar a formar uns rastros aqui, ó. Você vai ver já. Mas eu quero uma quantidade de molho que consiga emulsificar essa quantidade de macarrão também, entendeu? Que aí eu não jogo fora a água de cozimento, tá vendo? Fica aí, ó. Aí você vai controlar até a quantidade Sim, que você exatamente. queira. Né? Aí, tá ficando bom, hein, Mauro? Tá cheiroso, hein? Aí você vai colocar a massa aí dentro, né? Sim, vou colocar a massa aqui. E aí, Maurão, botou a pasta aí? Vambora. Tamo aqui, ó. Que isso mesmo. Aí, te falar? Vou até levantar de outro aqui, cara. Vê lá, Bernardo. Aí, pinça, meu irmão. Aí, o cara que trabalha com pinça é outro nível. Não, pior que ele pegou a pinça e depois juntou tudo. Qualquer coisa eu fazia se resolver esse problema. Agora sim. Que isso, meu Jogar uma irmão. pinça, ele vai enrolar. Vai empratar, mas calma, né, cara? Calma. Cara, eu não vou empratar. Tem todo um Se eu nem empratar, então eu não vou, duvido, porra, duvido. nem como. Esse foi o final do nosso Não, prato. filmou? Filmar. Eu não sei. Eu não sei se isso aqui fazia parte do programa. É por isso que a gente faz os pilotos. De piloto, cara. Eu vou ser sincero com vocês. Mostra a panela ali que soltou. Eu não sei, eu vou ser sincero. Eu vou voltar de novo. Eu não sei se o piloto fazia parte disso aqui, assim. Se foi alguma pegadinha com a minha pessoa, cara. Eu vou ser sincero com vocês. Bernardo, mostra a panela. Eu não consigo passar porque tá tudo lambuzado aqui. Mas pelo que eu soube, a panela... Deixa eu tentar dar um zoom. A alça da panela caiu. E aí, tá gostoso? Tá bom. O Mauro deixou a panela cair no chão, cara. Meu irmão, eu filmei Eu não deixei nada. A panela que caiu. sozinho. O negócio arrebentou, não, tá cara. certo, Porra, tá certo. eu não deixei. Você é não deixou sacanagem. cair, o negócio quebrou e caiu no Eu chão. não tive culpa nisso Ou aí. seja, nós verdade. ficamos sem a janta e aí Já ele pedimos o iFood humildemente tá aqui. fazendo de novo, mas a gente vai pedir um McDonald's. McDonald's aqui, ó. É um húngaro. Já mudei, inclusive, A panela, né, meu irmão? a panela, já mudei a porra toda. Agora fudeu. Agora vai com certeza, cara. Pela nossa Não é camaradagem. pra quem veio sem pauta, pra quem veio sem nada, a gente tá aqui ó, conversando há um tempão, falamos de odontologia, psicologia dentro da odonto, mas assunto Mas eu acho que assim, é o que a gente... tudo... Vamos ser sinceros. Nossa vida, É a cara. nossa vida. E, É a nossa e- vida. e quando a gente senta aqui, a gente geralmente É vem isso que a gente no Mauro. conversa, É o que a gente falaria mesmo sem as câmeras, né? É isso aí. Bom demais. Meu irmão, Obrigado, cara. Obrigado por tudo. Obrigado mais uma pela- vez, pela- tá? Obrigado pela pela amizade, parceria, pela presença. E vamos ver a promessa dele que ele falou que vai fazer Lá em na casa. dele. Tá prometido, tá gravado. Não precisa nem editar essa parte, não. Para que não caia no chão. Ah, não, vou botar a Então, panela ó, maneira. Esse aí foi o nosso primeiro podcast, lançamento, contato proximal. Finalizando cedo não tá cedo não. Mas valeu demais. Tá bom. Obrigado pelo convite aí, pessoal. É nóis, até a próxima. E aí, mano, palavras? Nada, zero. Zero. O cara das palavras, né, meu irmão? Bom demais. Valeu. Valeu.